Porque não vai ser só um sinal, vai ser a confirmação do que Deus está te falando há muito tempo. É uma palavra de Jesus para você. Amém? Antes da gente começar, eu tenho só uma coisa para te pedir. Curte o vídeo agora, curte o vídeo. Não custa nada. Quando você curte, o YouTube entende que um conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. E eu quero que essa palavra alcance milhares e milhares, porque sei o que Deus vai fazer através dela. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Sabe, pense agora, para quem eu posso mandar essa mensagem que provavelmente será uma resposta de Deus. E manda nos grupos de WhatsApp, manda para sua família. Se prepare, porque Jesus vai falar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, confere. Aliás, você pode estar assistindo a mensagem há muito tempo e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Toda quinta também, às 7 horas da manhã, tem a Mentoria de Vida. No SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E agora, o nosso devocional Oi Deus Sou Eu de Novo também está no Spotify. E você pode ouvir todo dia uma palavra de Jesus para você começar bem a sua manhã. Amém? E por último, nossa associação evangelística. Se você ainda não sabe, se você ainda não é parte, seja parte do que Jesus está fazendo, das milhares de vidas que estão sendo alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho e de toda a estrutura de alcance que Jesus está promovendo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, você pode ser um doador, e tudo isso coopera para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas. Não tem a ver comigo, lembre-se, é uma associação que hoje cuida de pessoas na África, cuida de escolas lá no Paquistão, e cada dia mais alguma coisa Deus está acrescentando para a glória do nome dele. E agora chegou a hora de você pegar o sinal que precisava. Vamos para a mensagem. Isso é a Get Church, hein? Isso é cultura, tem que respeitar. Que coisa linda. Olha, eu vou ser bem direto com você. Quando eu pensei nessa mensagem, ela tinha um outro caminho. Eu vou dizer de verdade. O caminho era: amadureça. Quem é maduro não precisa de sinal. E aí me lembrei que eu vivo pedindo sinal. E eu vou ser completamente bíblico na resposta que Deus vai dar a você através dessa palavra. Eu vou tentar evitar algum testemunho, pelo menos no começo dessa palavra, para deixar claro para você que Deus não se ofende quando você pede um sinal. Que Deus não se constrange quando você pede a Ele um sinal. Mas pelo contrário, Ele responde. Ele responde. E Ele nem precisava, mas Ele responde. E eu vou ser um pouquinho mais, agora, intencional. Ele te respondeu, na verdade, no primeiro dia que te chamou. O sinal já está no dia que você foi encontrado e talvez você só não percebeu, porque a sua dúvida não é sobre Deus nem a palavra, é sobre você. O sinal que você pede não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a sua dificuldade de acreditar em você. Quando eu digo em você, acreditar que o que Deus está falando é para você. Essa dificuldade é essa. E eu vou te mostrar pela Bíblia que Deus é tão maravilhoso e paciente, que nos conduz de uma maneira que não nos rejeita na história, por essa nossa dificuldade de avançar, pela dependência de sinais que já foram dados. Então, vamos caminhar. Só queria que você entendesse que o sinal já está nos seus olhos.
Só talvez você ainda não conseguiu identificar, mas já foi dado. O texto é de Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 6. Perdão, capítulo 6, versículo de número 11. Grava e presta bem atenção. Eu vou ser muito expositivo, para que não haja nenhuma dúvida. Vamos lá. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava uma ofra, que pertencia a Joás o Abiesrita. O seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Volta um versículo. Gideão está escondido. Versículo seguinte, Deus está dizendo para ele: homem valente. Não, você não está entendendo. Vamos de novo. Não é possível, imagina. Ele estava debulhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. David, eu não estou entendendo nada. Claro que você não vai entender. Deus não está chamando Gideão pelo que ele é ainda. Deus está chamando Gideão por aquilo que ele já viu em Gideão. Nossa maior dificuldade de compreender a vontade de Deus em nós é porque Deus não nos chama pelo que somos. Deus nos chama por aquilo que nos tornaremos. Quando Deus nos chama, Ele não está falando mais sobre o nosso passado. Ele já está apresentando no chamamento o nosso futuro. Você era escravo, agora Ele já está te chamando de livre. Você era alguém distante, agora Ele está chamando você de perto. E essa é a parada. A gente tem dificuldade, porque quando Ele chega, Ele não fala o que a gente vê, Ele fala aquilo que Ele já viu. Já está valendo? Já está valendo uns glória a Deus no meio? Já está valendo? Já está valendo? Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Sabia que o dia que Jesus me encontrou, dia 23 de abril de 2009, Ele já viu o banquinho, Ele já viu a câmera, Ele já viu as milhares de pessoas. Eu não via nada, mas Ele já tinha visto tudo. E havia visto coisas que eu ainda nem estou vivendo e que um dia eu vou viver e vou dizer: oh my God. Fala para quem está perto de você: você não viu nada. Se vê é até pior. Irmão, eu acho que é até prudente Deus não revelar tudo para nós, porque se Deus revelar tudo, a gente espana. Irmão, se Deus falar da sua vida daqui 10 anos, você já passa a moto e fala assim: ah, meu céu, eu não aguento esse negócio. Claro, por isso que Deus vai colocando em doses homeopáticas. Deus vai liberando pouco a pouco. E uma coisa interessante, Deus até fala sobre o futuro, mas nunca fala do processo para chegar lá. Amém. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito? Você entende que coisa interessante? Aqui toda a nossa vida parece numa só reclamação. O nosso problema não é com o que Deus vai fazer, é com a nossa percepção do que talvez para nós ainda não aconteceu, ou talvez baseado no que quem veio antes viveu. A gente nunca coloca Deus na parede baseado no futuro porque a gente não conhece, mas a gente sempre tenta colocar Deus na parede baseado no passado de quem veio antes e não viveu aquilo que Ele havia prometido de geração em geração. Porque a crise dele é: tá tudo certo, mas cadê o Senhor? Olha o que a gente está vivendo. Olha o que está acontecendo. A gente está fugindo dos midianitas. Olha só, o que é isso? Só que lembra que os anjos estão falando é que Ele
Ele vai ser aquele libertador, é Ele que vai vencer a guerra, é Ele que vai fazer acontecer. Só que a crise maior dele é, primeiro, a identidade dele. A identidade dele não é a do corajoso e do valente. A identidade dele é de um covarde que está escondido. Nossa crise não é com Deus, a nossa crise é com a gente. Quando a gente pede sinal para Deus, a gente não está duvidando nele, nem da sua palavra. A gente está duvidando é da nossa capacidade de cumprir aquilo que a palavra dele está dizendo sobre nós. Quando você pede sinal e insiste nos sinais, você só está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu desconfio que é para mim, porque eu sei quem eu sou. E a loucura de tudo é que Deus, mesmo sabendo quem você é agora, te escolheu sabendo por quem você vai se tornar depois. Mesmo sabendo que você não está preparado agora, Ele já está te chamando por aquilo que você vai ser no futuro, a partir da graça e da misericórdia dEle. Nosso problema é tentar fazer prova com Deus para ter um vislumbre de realidade, sabendo que a nossa crise maior não é sobre Deus, mas sobre a gente. O que Ele quer saber não é se Deus vai fazer, é se Deus vai fazer através dele. Tanto é que a primeira coisa que Gideão fala é: o Senhor achou graça de mim? E ele pede o primeiro sinal. Ele disse: se o Senhor achou graça em mim, me dá um sinal. Então entenda, o sinal que Gideão quer não é o sinal para saber se Deus é real. O sinal que Gideão quer não é se Deus tem poder para libertar o povo dos midianitas. O sinal que ele quer é saber se ele será suficiente para a missão. Então a nossa crise não é com Deus, por isso que Deus não se ofende. A nossa crise é com a gente. E é compreensível. É muito plausível você se olhar no espelho e não entender nada porque Deus te escolheu. É compreensível. Eu não sei se você consegue reconhecer os seus defeitos, mas a gente é muito difícil. Tá bom. Temos repouso de perfeição aqui. Houve um silêncio aqui. Mas só aqueles que são problemáticos levantem as vossas mãos. O medo de levantar a mão nessa hora é grande, mas teve gente do teu lado que quase levantou a tua mão por você. Mas de fato, a nossa crise sempre é com a nossa realidade. Primeiro sinal que Gideão pede é: se eu encontrei graça na tua presença, me dá um sinal. Aí a Bíblia vai dizer que Gideão oferece um sacrifício. E quando ele oferece o sacrifício, o anjo encosta com o cajado e o fogo consome o sacrifício. Digam aleluia. Não, você não entendeu. Ele pediu um sinal e Deus enviou o sinal. Vamos de novo. Ele colocou no altar o animal sacrificado e o anjo encostou. Você já deve ter visto isso acontecer em Chapecó tantas vezes, e talvez por isso está fingindo costume, mas eu vou falar para quem nunca viu. E o anjo encostou o cajado e o fogo consumiu o sacrifício. Irmão, sabe o que é isso? Deus deu o sinal. Agora, Gideão, vai viver. E o Gideão: só mais um. Eu vou pegar a lã, vou colocar na eira, e se o chão ficar seco e a lã molhada, vou entender que o Senhor fará o que disse que vai fazer através de mim. De novo, a crise de Gideão não é se Deus vai fazer, é se Deus vai fazer através dele. Maravilhoso. E a Bíblia diz que o orvalho desceu, a terra ficou seca, a lã ficou molhada. Aí Gideão olhou e falou: irmão, tem gente que está pedindo sinal para Deus há 40 anos. Tem gente que está pedindo sinal para Deus há 20 anos. Os sinais já vieram de enxurrada e ainda está no mesmo lugar, porque teu problema não é a falta de sinal. O problema é a tua identidade que ainda não atualizou.
É você que ainda não entendeu que Deus usa as coisas improváveis. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus faz a partir daqueles que ninguém acredita. Deus faz frutificar no meio do deserto. Deus não depende de ambiente para fazer algo novo. O problema não é Deus. O problema é que você ainda não entendeu que Deus pode fazer através de você para além de você. Entendeu? Mas ele é Gideão. Mais um. Agora inverte. O chão vai ficar molhado, a lã vai ficar seca. Pois desce o orvalho, a lã fica seca, o chão fica molhado. Aí Gideão já não tem mais para onde correr. Porque é sinal demais. E aí aqui mora uma parada. Que isso aqui me falou, Deus do céu, agora eu entendi. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Gideão. Gideão, desce no acampamento dos inimigos que eu preciso te mostrar uma coisa. Aí Gideão desce com um servo no acampamento dos inimigos e começa a ouvir uma conversa. A conversa do lado é um dos soldados dizendo, sonhei. Sonhei que nós éramos derrotados por esse povo. Você não pegou. Tem vezes que algumas coisas na nossa vida, quem está fora já entendeu, já compreendeu, já viu tudo aquilo que Deus já fez por você, e só você que ainda não entendeu. Mas quem nem tem a ver com a sua vida, ou pior, os seus inimigos já sabem mais sobre o que Deus vai fazer na sua vida do que propriamente você. Aliás, vou melhorar, os seus inimigos acreditam muito mais no plano de Deus para a sua vida do que você próprio com aquilo que Ele pode fazer. E essa é a loucura de tudo. Deus precisa usar alguém de fora para dizer aquilo que você de dentro já deveria ter entendido e está vivendo há muito tempo. Crise. Tá vendo? Crise. É doido como os sinais vão diminuindo o nível. Primeiro Deus mostra o fogo. É algo visível. Depois é algo que você toca, você sente. E de repente, Deus faz o teu inimigo sonhar com a tua vitória, para te convencer que Deus está com você na batalha. É constrangedor dizer isso que eu vou te falar agora. Mas na verdade o que Deus precisa mesmo é que a gente aprenda a amadurecer com os sinais que já temos para viver o que Deus já nos falou. Quantos anos mais você vai esperar para viver aquilo que Deus já te chamou para viver? Quantos anos mais você vai demorar para tomar decisões que já deveria ter tomado há muito tempo? Qual sinal mais você quer? Todos os sinais necessários já foram enviados. Todas as respostas que você precisava já chegou, mas você ainda está dizendo, me dá mais um sinal. Só que a cada sinal que você pede é mais um tempo que você espera, sendo que os sinais que você já recebeu já são suficientes para te levar para o centro da vontade de Deus. E se o seu problema é não acreditar em você, saiba que Deus acredita mais em você do que você próprio, porque a diferença de você para Ele é que você se enxerga com as marcas do passado e Ele te enxerga vivendo no centro da vontade dEle e com as marcas dEle em você. O que você não sabe sobre você, Ele já sabe. O que você ainda não entendeu sobre a sua identidade, Ele já está formando há muito tempo. Quando Ele olha para Gideão, corajoso e valente, imagina o Gideão olhando no espelho e diz, eu estou fugindo. Toda essa crise, ela é comum, ela só não pode ser prolongada. E é só essa realidade da mensagem que eu queria deixar a você. Você pode ter essa crise, mas ela não pode demorar tanto tempo. Entenda o que eu vou dizer. Você pode pedir toda a vida um novo sinal, mas nunca sobre a mesma missão. Avança. A cada passo, peça confirmação, mas avança. A cada sinal, avança, não para, avança, não para. Porque veja, o problema de Gideão era estranho mesmo, você imaginar que Deus vai usar um homem que estava fugindo para ser então o comandante de um grande exército. Só que Deus vai piorar tanto a situação de Gideão, que se ele vivesse de sinal, ele estaria perdido para o resto da vida dele. O exército de Israel era numeroso, era muitos, milhares.
E a primeira coisa que Deus faz é diminuir o quórum para aumentar a confiança de Gideão. Muito obrigado, irmão, pelo apoio, mas eu acho que ninguém pegou. Então eu vou falar novamente. A primeira coisa que Deus faz com Gideão é diminuir o quórum dos soldados para aumentar a confiança dele em Deus. Se a sua confiança estiver nas suas mãos, você não vai vencer, mas a sua confiança estiver no Senhor, mesmo que falte força nos braços, mesmo que falte efetivo no campo de batalha, a vitória será garantida, porque o segredo que você carrega não é os soldados que te acompanham, mas a palavra de Deus que vai à frente de você. Se dependêssemos de soldados, Davi não venceria Golias. Se dependêssemos de exército, José não se sobreporia à tentativa de homicídio dos irmãos. Mas quem vive pela palavra, usufrui da proteção que a palavra garante. Portanto, inimigos não são suficientes, palavras de maldição não são suficientes, e inveja de qualquer lado não é suficiente, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando você diminui o efetivo humano para deixar Deus governar a história, você desfruta de uma vitória que não era lógica, mas era milagre vindo de Deus para você. Sabe, o problema nosso é porque a gente quer vencer a guerra com a estratégia nossa. Então quando a gente pede sinal, e o sinal que Deus nos dá não é o que a gente gostaria, a gente diz que não foi Deus que falou. Ponto. Nosso maior problema é porque a gente quer a nossa vontade espelhada na vontade de Deus. E quando Deus diz aquilo que a gente não gostaria, ou aquilo que a gente não concorda, a gente diz que não foi Deus que falou e pede o outro sinal. E Deus manda mais um sinal, e o sinal não combina com a nossa vontade, não combina com quem somos. Então a gente diz que Deus não falou e pedimos outro sinal. E esse sinal já veio de geração em geração, a ano, e você está no mesmo lugar, porque ainda não entendeu que Deus não te escolheu por quem você era, mas por aquilo que Ele já viu em você, pela versão que Ele já sabe de você, por aquilo que Ele vai fazer através de você e para além de quem você é. Veja, se o seu problema é a identidade, entenda, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu entendi por quê. Eu falo para muitas pessoas que conheceram Jesus agora. Eu falo para pessoas que conheceram Jesus há muitos anos, mas talvez pela minha forma de comunicar o Evangelho e por ser um evangelista na essência do ministério que carrego, eu falo para muitas pessoas que acabaram de conhecer a Jesus ou que estão conhecendo Jesus agora. Então é super comum que para aqueles que conheceram Jesus agora pairam muitas dúvidas, e as dúvidas são comuns e corriqueiras. Quando eu sei quando é a voz de Deus, quando eu sei se Deus está falando ou não, quando eu sei se é a palavra. Mas o que eu estou falando agora não é para aqueles que têm dúvida se Deus está falando, se é a palavra de Deus, mas para aqueles que têm dúvida se o que Deus está falando está conectado com quem você é. Gideão não tem problema com a palavra, Gideão não tem problema com Deus, Gideão tem problema com ele. Seu problema não é com Deus, o seu problema é com o seu espelho. Seu problema não é o que Deus está falando sobre o seu futuro, é sobre tudo aquilo que você ouviu no teu passado. Então você está pedindo sinal para Deus daquilo que Deus já falou quando te chamou no primeiro dia. Jesus, será que você é um pescador de homens? Pedro, já te falei no primeiro dia. José, será que eu vou ser o governador de Israel, do Egito? Eu já falei para você no primeiro sonho. Davi, será que eu vou ser o rei de Israel? Eu já te deixei claro, quando você estava no campo e ninguém estava te olhando, e o leão tentou te atacar, e eu não deixei, você feriu o leão, e o leão não pôde te parar. Será que é eu? Claro que é você. Você tinha tudo para dar errado e de repente foi achado pelo Evangelho. Deus te encontrou no meio do nada. Você estava abandonado, caído, Jesus te achou. Você quer mais alguma prova do amor de Deus por você? Podia ser qualquer outra pessoa, podia ser qualquer outra casa, podia ser qualquer outro endereço, mas Deus bateu na sua porta, abriu a sua porta, entrou na sua casa, está com você, falando com você. Qual é o sinal que você ainda precisa? Que a misericórdia de Jesus já te alcançou. Essa mensagem, eu escrevi umas 3 páginas dela. Eu na última página só coloquei os números. O exército de Gideão tinha 32 mil soldados. Quantos mil soldados? 32 mil. E mesmo assim, pela lógica, não seria suficiente para vencer os midianitas. Só que Deus manda ele colocar os soldados para beber no riacho.
e libera um sinal que seria o corte para aqueles que não iriam para a guerra. Na primeira leva, sobraram 10.000 soldados. Imagina o coração de Gideão desesperado. Se com 32.000 já era difícil, imagina com 10.000. Pois Deus pega e diz: você não quer sinal? Então tome-lhe sinal. Coloca beber água de novo. Sabe quantos sobraram? 300 soldados. Você não queria sinal? Tem que tomar cuidado com aquilo que você pede. Porque às vezes Deus, para mostrar que Ele é contigo, Ele vai aumentar o nível da treta que você está vivendo. Para que na hora do testemunho seja inegável que só podia ser Ele fazendo o que fez na sua vida. Toma cuidado com aquilo que você pede. Termino dizendo que Gideão e os 300 venceram a batalha. E o povo foi livre das mãos dos midianitas. Não, eu quero então tornar isso pessoal. Eu entendo você. Por isso que eu queria deixar testemunhos para o fim. Porque eu queria ser expositivo naquilo que li, naquilo que entendo da palavra, naquilo que Gideão viveu, na quantidade de provas e, sinais que ele pediu. Mas eu quero dizer que eu entendo Gideão e eu entendo você. Eu entendo. Porque isso nos remete a quem somos, e que somos é distante do que deveríamos ser. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Essa crise, ela é interminável. Eu não entendo hoje porque Deus me escolheu, assim como eu não entendia há 10 anos atrás. Eu estou sendo aberto com você. Sou de uma geração que aqueles que tomavam os púlpitos e os microfones eram heróis que pareciam intocáveis e vestiam uma capa de santidade e colocavam um peso no povo que nem conseguiam carregar de fato. Geravam uma propaganda enganosa, um peso desleal, a ponto de alguém olhar e dizer: eu nunca vou ser como esse homem. Fomos colocados dentro de uma corrida desleal. E por isso nossa geração padece de tantas crises com Deus. Porque colocam tanto peso que tentam nos vender uma realidade que não é Cristo, não é Bíblia, não é Evangelho. E eu sou avesso a qualquer, rompante teológico que vá para extremos perigosos. Eu tenho aversão a isso. Mas entendo que quando tenho o privilégio de falar para você sobre o Evangelho, de rasgar o meu coração, devo também vivenciar a mensagem no mesmo degrau que você escuta. E no degrau que você escuta, eu também estou mesmo falando. Porque quando me torno pregador, não deixo de ser ouvinte da mensagem que carrego. A crise, ela é constante, ela é assim. Os nossos sinais sempre são a dúvida do que ainda somos. Porque é isso que nós somos. A gente, se não for a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que seríamos consumidos. Então, hoje eu quero descer nesse lugar para te abraçar e dizer que eu sei, que eu sinto, que eu não sou diferente. E que se Gideão tinha dúvidas, quanto mais eu, que não foi um anjo que desceu e tocou no sacrifício para pegar fogo. Eu chego em mais um ano de ministério falando de Jesus para tanta gente e entendo que é graça sobre graça.
que a cada dia uma nova versão precisa ser atualizada, que a cada dia algo de Deus precisa acontecer e respostas novas por dúvidas que surgem no caminho, mas não posso deixar de dizer para você que eu ainda peço sinais. Que Deus nunca me desamparou, que Deus nunca me deixou caído, que Deus nunca me deixou desamparado e que Deus sempre me respondeu com os sinais que eu precisava. Não porque Ele precisa provar algo para alguém, não porque Ele precisa provar quem Ele é para mim, mas todas as vezes que Deus te dá um sinal, Deus está te lembrando do que você é para Ele, não de quem Ele é para você. Deus está te convencendo, Deus está te moldando, Deus está te forjando, e na tua dúvida Ele te apresenta uma missão, nunca a resposta da dúvida, mas sempre a próxima missão. Já parou para perceber que todas as vezes que você faz uma pergunta, Deus te dá uma resposta carregada de uma missão para a próxima estação? Ou seja, Deus sempre está promovendo o nosso crescimento no meio das nossas dúvidas. Deus sempre está nos levando para nossas novas estações, apesar das nossas dúvidas. Deus continua fazendo. Então, entenda o que eu vou dizer e concluo a noite maravilhosa de hoje. É a série mais poderosa da nossa vida. Peça o sinal que você precisa. Pergunte para Deus aquilo que você desconfia, mas lembre-se que o sinal nunca será sobre Deus, o sinal nunca será sobre a palavra, porque a palavra não erra, Deus é perfeito. Os nossos sinais são as nossas dúvidas sobre nós, é sobre a incompatibilidade que temos mediante a perfeição da palavra que recebemos. Só que a cada sinal que Deus nos dá, é a nossa identidade sendo moldada, é a nossa identidade sendo forjada, e a cada dia precisaremos de menos sinais, porque a cada dia entenderemos que nunca será sobre quem somos, mas o que Ele é, apesar daquilo que somos. E a graça se aperfeiçoa, não quando você se sente superior ou preparado, mas quando ainda pergunta para Deus se aquilo que Ele tem é para você. E se prepare, Ele não te deixará desamparado, e os sinais que você precisa, Ele enviará. E queira Deus que esta palavra era o último sinal que você precisava para avançar para o centro da vontade de Deus. Deixa eu te contar um negócio e a gente vai orar. Agora é profético, por isso que eu escrevo para não esquecer. Deus vai te tirar da dependência de sinais para te ensinar a depender da voz dEle. Vai te amadurecer em meio às dúvidas. Vai transformar as tuas necessidades de confirmação em convicção. E assim como Gideão, você vai entender que o maior sinal que o céu podia te dar não era o fogo, nem lã, nem sonho. Era a presença dEle se manifestando a você. Porque a presença é o sinal permanente. E como a gente está aí no começo de 2026, 2026 será um ano em que você não vai buscar tantos sinais, mas vai ser um ano onde você vai se tornar o sinal.
da fé que carrega para aqueles que estão precisando de uma resposta. Em nome de Jesus. Amém. Você será a resposta para a sua casa, você será a resposta para a sua família, você será a resposta para os seus filhos, você será o sinal para aqueles que ainda estão perdidos, você será o farol no meio da tempestade para aqueles que buscam abrigo, porque o que você carrega não é o sinal, mas é a presença que gera o sinal. Mas tudo isso por conta de uma decisão primeira. E como não posso me furtar do ministério que carrego, como evangelista, preciso te fazer uma pergunta no final de toda essa palavra. Porque buscamos o sinal, mas esquecemos que para o sinal precisamos dele dentro de nós primeiro. Ficará talvez um pouco dislexo o final. Porque mesmo, talvez, você buscando um sinal para uma decisão, o que talvez trouxe você a esse vídeo foi a necessidade de Cristo entrar de fato na sua história. 2 perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, de verdade. E os sinais que você busca ainda é para saber se essa é a vida que Deus tem para você. Então, a resposta está na mensagem. Sim, essa é a vida que Deus tem para você. Ele chamou você, escolheu você, amou você de uma maneira sobrenatural, a ponto de entregar o Filho unigênito na cruz do Calvário, para que você tivesse vida eterna. Precisa de mais um sinal? Segunda pergunta é para você que já viveu da dependência, já viveu na presença, mas porque pensava que precisava mais de sinais do que da presença, se afastou da presença e parou de buscar os sinais. Está na hora de você voltar para Ele hoje. E essa é a pergunta mais importante da mensagem e da nossa vida. 2, aliás. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida, que nunca entendeu, ou talvez hoje apenas entendeu, que era para você desde sempre essa palavra. Você não merecia, mas Ele te amou. Você é pecador e mesmo assim Ele te escolheu. Mas agora o que era fora vai entrar dentro de você e a maior revolução da sua vida vai começar. Hoje é dia de voltar, é dia de decidir. 2 perguntas, uma resposta. Eu vou fazer aqui em Chapecó, mas essa resposta será respondida pelo mundo inteiro através da internet. Se você que está em Chapecó quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E no 3, aqueles que quiserem levantarão as mãos e a gente vai orar e vai fazer a maior festa. Mas para você que está vendo pela internet, você vai orar comigo e se quiser e puder, comente no final que tomou essa decisão para a gente saber que você estava aí. Para quem está aqui, 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday. Alguém entendeu outra coisa. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não é Black Friday, não é promoção, não é emoção, é convicção. Lembra do que disse? O chamamento é para a maturidade, aonde a fé terá convicção e não dúvidas. Vou perguntar de novo. Se a sua decisão permanece a mesma, não levantará a mão, ficará de pé. 1, 2, 3.
Levanta todo mundo de uma vez para não ficar chato. Eu confesso que eu fico atribulado, eu nunca consigo entender. Mas sei que não dependo mais de sinais para crer naquilo que Deus já falou que aconteceria. Pedro, tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Só quem está tomando essa decisão com seus olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Fala, meu lindo, minha linda! Vamos começar mais um Mentoria de Vida e eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu quero te convidar a toda quinta-feira, 7 horas da manhã, você está comigo aqui no Mentoria de Vida, ser um aluno do Mentoria de Vida. Lembrando que o nosso canal sempre tem 2 mensagens por semana. Uma na segunda-feira às 7 horas da manhã e a outra às quintas-feiras também às 7, só que aí o Mentoria de Vida. Eu quero muito conhecer você. Comenta de onde você está nos assistindo, qual a sua cidade e lembre-se de curtir o vídeo, de mandar para todo mundo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Lembrando que nós temos um objetivo. Faltava um objetivo. Vamos ser 20 milhões em nome de Jesus em breve. Já passamos dos 10. Olha o tamanho do milagre que já vivemos. Deus pode todas as coisas. Então se inscreve, ativa o sininho. E eu só queria lembrar você que o Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Nossos parceiros, nossos irmãos que nos ajudam nessa jornada e eu queria muito que você conhecesse eles. Conosco, eles já caminham há 5 anos, mas já estão há mais de 15 anos no mercado e são top 1 naquilo que fazem. Tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, cobertura no Brasil inteiro, você pode chamá-los. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai poder chamar eles direto no WhatsApp. Que moral, hein? Então já chama eles e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com tudo aquilo que eles vão fazer por você. Agora eu quero te convidar para ir para a mensagem. O tema da mensagem de hoje é: não negocie os seus valores.
O texto bíblico está em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, diz o seguinte: Porém, Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Com toda certeza, você já deve ter ouvido essa história alguma vez. E, veja, não é pregar a mesma história, mas é apresentar para você uma visão do que nós estamos vivendo hoje e do quão importante é você ter algumas coisas sólidas e inegociáveis dentro de você. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Se você observar, muitas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus. Eu tenho visto, por exemplo, empresários, empresas que colocaram agora devocional na empresa, oram antes de começar. Então, basicamente, o que nós estamos vendo é um alastramento do evangelho, o que é maravilhoso. Só existe um problema. Quando você fala que você é um cristão, quando você fala que ama Jesus, automaticamente a expectativa acerca de você aumenta. Não é mais qualquer pessoa, é um seguidor de Jesus. Portanto, quando você estabelece essa expectativa, automaticamente a cobrança sobre você ela muda. E essa é uma realidade do evangelho. O evangelho ele promove a mudança dentro de nós. E o que eu queria que você entendesse hoje é que, sim, as pessoas estão esperando algo de você a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. A partir do momento que você declara que você é um cristão, que você ama a palavra, que você ama a Jesus, então as pessoas esperam de você algo diferente. O que eu vejo em Daniel é exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Daniel era um garoto que era de Israel. E a Bíblia diz que ele foi escravizado, ele foi levado à Babilônia. E a escravidão de Daniel ela é um pouco diferente, porque a intenção que o rei tinha com eles, porque eram jovens, bonitos, de formação, não era escravizá-los propriamente, mas roubar a identidade deles, para que eles fossem um exemplo para o resto do povo que estava escravizado. Só que veja, você consegue roubar a identidade de qualquer um, a não ser que essa pessoa que você quer roubar a identidade tenha uma identidade tão sólida, tão firme, que princípios não sejam negociáveis. E essa é uma questão importante para nós nesse tempo. Quais são os princípios que nós não negociamos? Quais são os valores que nós não estamos dispostos de maneira nenhuma a negociar ou passar por cima? A palavra para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei qual momento você está assistindo, é exatamente isso. Quais são os valores que você não está disposto a negociar? Porque os valores que você não está disposto a negociar são exatamente aqueles que chancelam a fé que você carrega. Seu casamento, seus filhos, sua ética, seu caráter. O que você negocia e o que você não abre mão? O que eu acho interessante de Daniel é porque Daniel estava no palácio, subjugado por uma cultura, só que agora estava ultrapassando todos os limites. Aquilo que ele não poderia escolher, então, ele não tem o que fazer. Ele está preso, mas aquilo que ele tem uma oportunidade. Então a Bíblia diz que ele apresenta um plano. Quem não quer se corromper, quem não quer abrir mão dos seus valores, sempre terá um plano, sempre terá uma saída, sempre terá uma carta na manga. Eu acho uma coisa interessante do Evangelho. A Bíblia diz que não nos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Deus é tão poderoso que todas as tentações que virão sobre nós, Ele já fez com que o escape caminhasse junto. E é o nosso caráter que faz escolher este caminho de escape.
aonde nossos valores não são negociados, aonde aquilo que declaramos na presença do Senhor não será roubado de nós. Daniel chama o chefe dos eunucos e diz: olha, eu tenho uma opção, um pedido. Durante 10 dias, nós queremos beber água e comer legumes. E nós, daqui 10 dias, você vem nos ver, e se estivermos bem, você libera essa dieta para nós. Não é o que eles queriam comer, lembre-se, era o que eles não queriam comer. E o que eles não queriam era o manjar do rei. Comidas consagradas a deuses pagãos. O que eles não queriam era ser contaminados. E aí a Bíblia diz que, passados 10 dias, o chefe dos eunucos vem e quando olha para esses rapazes, Daniel não estava sozinho, estava com os seus amigos juntos. Quando olha para esses rapazes, a Bíblia diz que eles estavam ainda mais bonitos, de aparência saudável, melhores, porque uma coisa que você precisa saber é que Deus honra quem tem compromisso com Ele. Deus é poderoso para garantir a fidelidade para aqueles que permanecem fiéis. O que eu quero que você saiba é que Deus, Ele é fiel. E que se você tem compromisso com Ele, você desfruta da fidelidade de Deus de uma maneira muito mais poderosa e extraordinária. Deus guardará você, Deus guardará a sua casa, Deus guardará a sua vida. E se você se manter fiel, se você não se contaminar, se você não manchar as suas vestes, a palavra de Deus nos deixa saber que mesmo parecendo ilógico, esses garotos, eles deveriam ficar, piores do que os demais, mas a Bíblia diz que eles ficaram melhores. Não é sobre o alimento, mas é sobre o princípio. Entenda que em algum momento você vai se sentir atrasado por ser honesto. Em algum momento você vai se sentir atrasado por não se corromper e não aceitar todas as propostas. Em algum momento você vai se sentir que está ficando para trás. Mas quando você permanece fiel, aquilo que demoraria anos para você será em dias. Aquilo que para alguém era impossível, para você se tornará o seu testemunho. Você não precisa fazer como todos fazem, você não precisa agir como todos agem, porque a sua porção, quem garante é o Senhor. E se você for fiel, Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu. Você não precisa dar jeitinho, você não precisa fazer da sua maneira, porque em Deus você pode descansar o seu coração. Minha palavra para você neste mentoria de vida é: vale a pena ser fiel, vale a pena honrar ao Senhor, vale a pena não se contaminar com as porções dos manjares, vale a pena guardar o teu coração, vale a pena manter uma vida de santidade, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena. Quando você não negocia os seus princípios, o Senhor derrama sobre você de uma graça extraordinária. Não porque você merece, mas porque você está lutando para não ser da mesma maneira com aqueles que abandonam a presença, com aqueles que se vendem, com aqueles que se corrompem, mas você quer ser parecido com Jesus. Então grave isso, vale a pena ser fiel. A Bíblia vai dizer que Daniel foi fiel. E a sua fidelidade os trouxe milagres extraordinários, trouxe favor aos olhos do rei. Então, meu lindo, lembre-se, você não precisa fazer como todos fazem. Você pode guardar o seu coração, você pode se guardar, que valerá a pena. Não negocie os seus princípios. Não negocie dos seus valores. Se mantenha fiel, se mantenha íntegro, mesmo que pareça que você está nadando contra a maré. Permaneça fiel. Mas, David, todo mundo vai e eu fico.
Permaneça fiel. David, todo mundo fez e nada aconteceu. Permaneça fiel. Mas David, caiu na minha mão, parece bom. Permaneça fiel. Porque o Deus que cuida de você permanece fiel e não muda nem uma palavra. Você não precisa de adaptações, você não precisa de atalhos, porque o caminho que Deus tem para você é perfeito e Ele já está aguardando você no final deste caminho. Permaneça fiel e não negocie os seus valores. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu sei que o tema não é tão simples como a gente gostaria, porque talvez essa seja uma das sensações mais complexas que a gente pode sentir. Que é quando nós olhamos para os lados, para a vida, e parece que todo mundo foi e a gente ficou. E não é por inveja daqueles que avançam, mas é porque talvez dentro de nós há uma crise. Será que Deus então não tem nada comigo? Será que Deus não tem um plano comigo porque fulano aconteceu, Beltrano aconteceu e eu ainda estou no mesmo lugar? Eu quero declarar que essa palavra vai colocar fogo nos seus olhos e você vai fazer uma descoberta nessa mensagem. E essa descoberta vai curar essa sensação dentro de você. Amém? Aleluia! Amém! Olha, eu só tenho duas coisas para falar para você. A primeira é porque a gente ficou corajoso esse ano. Corajoso e talvez um pouco com fé, muita fé. Nós vamos chegar nas 20 milhões de pessoas dentro do nosso canal aqui do YouTube. Então, meu lindo, essa é a hora. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Você está aqui toda semana e não se inscreveu? Ó, o pessoal está clamando. Ativa o sininho. Se inscreve. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. 2026 é o melhor ano da nossa vida. É o ano onde você terá Cristo como a sua prioridade. Então, já se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Curte o vídeo. Esse vídeo, quando você curte, o YouTube fala, nossa, que vídeo bom. E manda para mais gente. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, dos inimigos. Manda para todo mundo, coloca no Instagram, para geral. E por último, eu quero te fazer um convite. Deus está fazendo algo extraordinário. Enquanto você assiste essa mensagem, tem uma carreta, é isso mesmo, um palco sendo construído para uma cruzada evangelística que não vai parar no nosso Brasil. Você tem noção? E tudo isso através da nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador e em breve você pode ser um evangelista. Você tem noção? Então, meu lindo, se prepara, porque você não vai assistir, você vai participar. Amém? Vamos para a mensagem. Só para dar uma moral, nós estamos em Americana. Tem que respeitar. Olha, eu tenho uma palavra para você. E essa palavra, ela não é uma sensação
Sabe, como eu posso explicar? Não é uma coisa que só você pensa. É uma coisa meio que coletiva. E não é só porque a gente se compara. É porque às vezes a gente se olha no espelho. E temos a nossa crise. Quem tem mais de 30 sabe. Amém. Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus. Saudade de quando eu pregava só para adolescente. Mas já passou a saudade. A gente que tem mais de 30 sabe que existem alguns marcos da nossa vida, que coisas comuns já precisam ter acontecido. Então, em algum momento, inevitavelmente, vai parecer que você está atrasado. Em algum momento vai parecer que você não prosperou e todo mundo prosperou. Em algum momento vai parecer que todo mundo construiu família e você não construiu. Em algum momento vai aparecer que todo mundo está de férias e só você está trabalhando. Em algum momento vai parecer que todo mundo desfruta e só você que ainda está suando a camisa. E essa é a sensação, mas o pior de todos é quando essa sensação é apontada para um lugar onde a gente não consegue controlar. É quando você se sente isolado pela ausência de um propósito divino para você. Porque viver é bom, mas viver o propósito é extraordinário. Quando a gente vive o nosso propósito, a vida faz sentido, sabe? Só que a loucura é porque parece que alguns são tão rápidos, parece que outros são tão lentos, parece que para alguns é piscar de olhos, e para a gente está olhando e está dizendo, o que aconteceu? E aí a questão é a sensação de invisibilidade. Todo mundo vem e vai embora, e a gente ainda nem veio direito. E aí é nesse ponto que eu quero te mostrar algo na Bíblia e que vai ser algo que vai curar você para sempre. Eu vou falar de novo para ver se a reação é contagiante, que vai curar você para sempre. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Diz a Bíblia: Natanael lhe disse, de onde você me conhece? Jesus respondeu dizendo, antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu vi você lá. Não, peraí. Não, é que você precisa ver a cena, Eu vou ler um pouquinho antes para você ver a cena comigo. Você promete que você vai, quando chegar aqui de novo, você vai dar um soco no irmão do lado para ele glorificar junto com você? Você promete? Porque, vamos de novo então. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Filipe. E lhe disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida. Jesus está encontrando os discípulos. Amém? Você está comigo? Vamos lá. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Amém? Filipe encontrou Natanael e lhe disse, nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe encontrou Natanael. Natanael não estava procurando ninguém. Natanael estava vivendo. Aí Filipe encontrou ele e falou, Natanael, nós encontramos o Messias. Isso, me ajuda. Nós encontramos o Messias. O Natanael está assim. Irmão, cara de glúteo. Natanael não está procurando nada. Sério? Aí, calma, que vai piorar. Aí, Filipe encontrou Natanael e disse, olha, nós encontramos aquele que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse, pode haver alguma coisa finda, boa, de Nazaré? Irmão, Natanael não tem expectativa nenhuma nesse encontro.
Nenhuma, zero expectativa. Sabe você ir para um rolê aleatório da vida e não tem expectativa nenhuma, tanto faz, tanto fez, e ainda menospreza. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo? Veja, o que ele está fazendo? Ele está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele ainda não descobriu o propósito da vida dele. Então ele não tem grandes expectativas acerca de nada. Ele está vivendo. Só que enquanto ele está vivendo, já descobriu o propósito e já está falando com ele. Filipe, olha, Natanael, encontramos. A gente encontrou. E o Natanael está sério. Sério que, nossa, de Nazaré? Não, eu conheço a galera de Nazaré. Possível. E aí, calma, agora vai continuar, agora vai. Agora nós estamos chegando lá, prepara. E aí então Natanael lhe disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse, vem e veja. Às vezes a gente só precisa de um Filipe que pega na nossa mão e fala, vem aqui ver. Vem ver. Só que a parada é porque Natanael está chegando e Jesus já está olhando para ele aqui, ó. Você sabe quando você chega num lugar e tem alguém te olhando, você começa a fazer assim? Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael respondeu dizendo, de onde tu me conheces? Aí Jesus respondeu dizendo, antes que o Filipe fosse te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Era agora. Antes de o Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Não, você não me pegou, então eu vou traduzir. Antes de o homem te ver, eu já sabia quem você era. Antes de alguém te escolher, eu já havia escolhido você. Você não me achou, eu achei você. Você não veio atrás de mim, eu fui atrás de você. Você não tinha capacidade para me encontrar, e antes de me encontrar, eu já estava te acompanhando há muito tempo. Vai melhorar. Vai melhorar. Versículo seguinte, um versículo depois, Natanael disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse, tudo isso porque eu disse que vi você debaixo da figueira, tu crê? Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus dele a brava e fez ele ver que o que ele experimentou não é nem o começo do que Jesus tinha para ele. Jesus estava dizendo, você está impressionado só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Se você crê, coisas maiores do que estas verás. Acabou. Tudo na nossa vida zera aqui. Lembre-se, você era invisível até descobrir esse texto. A partir do momento que você descobre esse texto, a primeira coisa que você entende é que você não está invisível. Jesus já sabe exatamente quem você é. Jesus já sabe exatamente o que você precisa. Jesus já sabe exatamente para onde vai te levar. Talvez não aconteceu ainda, mas a boa notícia é, Filipe está indo buscar você pela mão hoje. Não é possível que você não entendeu o ponto. Eu vou melhorar. O Filipe acabou de encontrar você e acabou de revelar aquilo que você precisava saber. Você se sentia sozinho? Você nunca teve. Você acreditava que não tinha propósito para você? Sempre teve. Você acreditava que ninguém te via? Ele já estava te vendo. Você acreditava que não havia nada para você te esperando? Já havia, e nada mudou. Só que agora vai começar. Você não tinha expectativa, você não tinha planos, mas ele encontrou. Bom, eu poderia continuar e parar aqui. Na verdade, poderia até parar aqui.
problema nosso é só um: é a gente lembrar quem somos. Por isso que o texto é tão poderoso. Se a gente lê de maneira superficial, a gente não consegue entender rapidamente do que se trata. Porque primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa esse negócio de viu debaixo da figueira. Que isso? Como assim? Te vi debaixo da figueira? Porque a nossa cabeça tenta imaginar o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Veja, o ambiente da figueira, esse lugar de baixo, era um lugar de reflexão, é um lugar alguém que ficava ali isolado, quieto, calado. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia nenhum tipo de expectativa. Era só um lugar onde você ficava parado. Então, quando Jesus diz que viu ele debaixo da figueira, veja, ali não é a coisa mais importante, mas é importante por um motivo. Significa que Jesus acessou ele num lugar onde ninguém poderia acessá-lo, aonde os pensamentos dele não tinham voz, aonde ninguém de fato sabia quem ele era. Ali ele não é ninguém, ele veja, ele está calado, ele está quieto. E no lugar da invisibilidade, a Bíblia diz, ele viu ele. Só que aí Jesus está fazendo algo melhor e muito mais poderoso. Ele diz, eu vejo em você um verdadeiro israelita. Ele está dizendo, eu vejo em você o que você não enxerga em você. Eu vejo em você o que o teu espelho não conta para você. Eu sei coisas sobre você que você nem sabe. Jesus está fazendo um paralelo lá com Jacó. Jesus está voltando no Velho Testamento e apresentando uma realidade para ele. Está provando a identidade, está mostrando o cuidado, o favor, e está tirando o peso de qualquer culpa futura. Eu sei quem você é. Não é só porque eu vi debaixo da figueira, mas é porque eu sei de você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Eu não sei de você agora, eu sei das gerações que vieram antes, e eu já sei das gerações que virão após você. Sabe qual é a loucura de tudo isso? É porque a nossa crise maior é a ausência de propósito. Porque nós estamos apenas vivendo, e quem apenas vive, sobrevive, de fato não desfruta daquilo que Deus tem. Eu compreendo que isso é uma máxima de muita gente, que está vivendo a vida inteira, prospera, casa, mas ainda assim se sente atrasado. Sabe, seja coerente de verdade. Se você pudesse, hoje, tomar uma decisão sobre a sua vida, e a pergunta fosse, se essa é a única vida que você pode viver, essa é a vida que você quer para sempre? Talvez você já esteja ganhando dinheiro. Talvez você já esteja no olhar social bem. Mas a pergunta é, essa é a vida que você quer para sempre? A maioria de nós responderia não. E sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos o propósito naquilo que estamos fazendo. Porque nós ainda não descobrimos de fato quem somos. Por isso a importância de Cristo na nossa vida. Enquanto Filipe não busca Natanael, Natanael está vivendo à toa. Natanael está vivendo os seus momentos da vida. Só que quando chega Jesus na vida dele, ele vai descobrir que há algo além do que ele havia planejado. Há algo além do que ele havia, preparado. Só que aí a questão que muda o jogo não foi Filipe que te encontrou. Eu te vi antes do Filipe te trazer aqui. Sabe qual é a nossa realidade? Às vezes nós acreditamos que o nosso propósito será através de homens. A gente acredita que serão pessoas que ativarão o nosso propósito. Não, lindos. Eles até podem ser instrumentos, mas antes de um homem chegar, foi Jesus que nos encontrou. Antes de um homem chegar, foi Ele que nos achou. Antes de qualquer coisa, de qualquer porta se abrir, foi Ele que estava lá no começo. Você entende isso? Agora, compreenda comigo, que quando a gente entende
que somos vistos pelo Senhor, que Ele já sabe quem somos, então já precisamos tirar algo da nossa vida. Quem foi encontrado pelo Senhor será achado pelo seu propósito também. Então nós não estamos atrasados. Eu vou melhorar isso para você. Veja, a gente ouve e fala, Deus não está atrasado. A gente declara isso, Deus não está atrasado. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra para você. Você também não está atrasado. Você não ficou para trás, você não foi esquecido, você não se tornou invisível. Não. Deus já viu você. Deus já escolheu você, e o plano de Deus é perfeito, e é muito melhor do que você pode imaginar. Então, ao invés de tentar encontrar justificativas para dizer por que para trás ficou, busque a presença dEle, porque aquele que te viu primeiro vai te colocar no caminho perfeito para a glória dEle. Aquele que te viu primeiro, aquele que te encontrou aonde ninguém te achou, aquele que te viu aonde ninguém te viu, nele repousa o seu propósito e a sua esperança. Ei, lindo, você não está atrasado. Talvez você só está longe dele. Talvez você só está longe da presença dele. Mas na presença dele, o que era distante ficará perto. O que era impossível se tornará possível. O que era sonho será o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha, eu preciso lembrar de algo aqui. Uma das coisas que muda toda a nossa vida é quando descobrimos que fomos achados por Jesus. Isso aqui cura qualquer ferida dentro de nós. Porque toda a sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que está no centro da vontade de Deus e que no tempo dele tudo que é perfeito e agradável acontece. A sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que nós não estamos no controle da nossa vida, mas que o Senhor está controlando todas as coisas. Ei, a sensação de que todo mundo foi e a gente ficou, acaba quando a gente descobre que o que Deus tem para nós é diferente. E porque ser diferente, nesse caso, é ser específico para o plano de Deus para a sua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas acontecerá no tempo certo. E será muito melhor do que o que você planejou. Porque mesmo quando você não estava procurando por isso, Ele já havia encontrado você. Você entende? Filipe chamou Natanael. Mas Natanael já tinha sido visto por Jesus antes de ser chamado por Filipe. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu voltei para Jesus dia 23 de abril de 2009. Mas antes do dia 23 de abril de 2009, Jesus já sabia exatamente onde eu estava. Jesus já sabia exatamente o que eu estava vivendo. Já sabia exatamente aquilo que eu precisava. E o que mudou a minha vida foi eu estar na hora certa, no lugar certo, na presença dEle. Ainda não, agora vai. Você só vai descobrir, de fato, tudo o que tem para viver quando estiver perto dEle. Debaixo da figueira só Ele te vê. Na presença dEle todos verão. Na presença dEle você vai entender. Na presença dEle você vai descobrir. E mesmo que a sua expectativa estava baixa, na expectativa não estava tão alta, tão elevada sobre a sua vida, na presença dEle você vai descobrir que é só o começo. E se você creu por isso, pode ter certeza que tem coisas ainda maiores para serem vividas. E tem coisas ainda maiores para Ele fazer. E tem coisas ainda mais incríveis para Ele fazer na nossa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa que para mim é visual isso.
O Natanael deve ter chego com um cara de glúteo na presença dele. É inegável isso para mim. Felipe, eu não consigo imaginar outra coisa. Ele tinha um preconceito de Nazaré, pode vir algo bom. Eu anotei aqui, isso aqui, eu anotei, porque eu fiquei pensando, a cara dele, eu criei a cronologia dos fatores, os fatos. Eu pensei o seguinte, tá debaixo da figueira, ele tá cabisbaixo, tá assim, tamo aí. Tá esperando nada, irmão, tá vivendo. Mais um ano, mais um ano, pá, entendeu? Aí de repente chega um doidinho e diz, Natanael do céu. Filipe falou, o que foi, rapaz? Sabe daquele que Moisés falou na lei? Nós achamos ele. Aí Natanael faz, sério? Natanael falou, sério? Qual é o nome dele? Jesus Cristo from Nazaré. Irmão, muito bom. Aí, Nazaré? Vocês estão viajando. Nazaré? Capaz. Aí, irmão, você entende que tudo leva a crer que a expectativa dele está super baixa. Até chegar na frente de Jesus. Não pegou, eu vou melhorar. A sua expectativa é baixa. Os seus sonhos são pequenos. Sua realidade é limitada até você chegar na presença de Jesus. Vou melhorar. Você parece atrasado, invisível e que perdeu o timing de viver até chegar na presença de Jesus. Seu caminho era curto e previsível até chegar na presença de Jesus. Quando você chega na presença dele, você descobre que antes de o encontrá-lo, ele já havia te achado. Antes de você amá-lo, ele já amava você. Antes de você escolher ele, ele já havia escolhido você. E aquilo que para você parecia ser a vida para sempre, não era nem perto daquilo que ele tem para você. Mas lembre-se, não começou debaixo da figueira. Para você não, para ele sim, mas para você começa agora, na presença dele, na frente dele, o olhar muda, a expectativa vai para outro lugar, por uma pequena palavra de alguém que foi lembrado do que era, reconheceu ele como Rabi e se tornou discípulo de Jesus. Eu queria só que você soubesse, Natanael está lá no final junto com Jesus. Natanael não tinha noção do que iria viver. Natanael não tinha sombra de dúvida depois daquilo que poderia experimentar. Natanael não é uma figura importante nos milagres. Você não vê nenhum milagre com Natanael aparecendo, pelo menos ninguém contou. Mas quando você chega no final da história, Natanael está lá junto com Jesus. Provavelmente dizendo, não imaginava que ia viver nem perto disso. Não precisa nem ter um milagre com meu nome. Só o fato de eu ter andado com ele, visto ele, caminhado perto dele, valeu a pena. Ô Natanael, antes de você me encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, eu entendi algo e escrevi para não esquecer. Isso aqui eu preciso ler. Antes de Jesus chegar, a gente chama algumas coisas pelas palavras erradas. Você promete que você vai guardar isso no seu coração e nunca mais vai esquecer? Antes de Jesus chegar na nossa vida, nós chamamos as coisas certas pelas palavras erradas. A gente chama de atraso o que Deus chama de tempo perfeito. A gente chama de silêncio o que Deus chama de trabalhar no lugar aonde ninguém consegue atrapalhar.
a gente chama de abandono, de frustração, de menosprezo, aquilo que Jesus vai chamar de processo perfeito, que nos levará para o centro da vontade dele. E nesse lugar, ouviremos a mesma coisa que Natanael ouviu. Se você se impressionou só por causa disso, saiba que se você crer, eu vou fazer coisas maiores do que estas. A loucura de tudo é imaginar que no dia que Jesus salvou a minha vida, eu imaginei que ele estava resolvendo só um problema. No dia que Jesus me respondeu, eu imaginei que ele estava apenas me respondendo. E essa é a graça do amor de Jesus quando nos encontra. Porque aquilo que para nós era o fim da linha, era só o começo daquilo que ele iria fazer em toda a nossa história. E sabe o que eu entendo a cada estação que passa? Por mais incrível que ela seja, a gente sempre vai dizer, é só o começo. Você quer receber uma palavra? Pode. 2026 acabou de começar. 2026 acabou de começar. E eu quero... Não, segura. 2026 acabou de começar. E a boa notícia é que logo no começo Jesus te achou. Te viu aonde ninguém viu. Sabe exatamente o que você sente, o que você pensa. E tem planos extraordinários para a sua vida. São maiores, melhores e mais incríveis do que tudo que você planejou até agora. E a boa notícia é que esse é o ano aonde você vai viver testemunhos extraordinários. Mas a notícia ainda melhor é que vai descobrir logo, é que é só o começo. Ele viu aonde ninguém viu, ele te achou aonde ninguém achou. E aí a gente entra num lugar aonde somos surpreendidos por Deus. Minutos atrás achávamos que estávamos atrasados. Minutos depois vai parecer que está tudo rápido demais e até perigoso. E é isso que Jesus faz. No começo do texto, Natanael está debaixo de uma figueira pensativo. Alguns versículos depois ele está vendo Jesus mudar o mundo e se tornou parte da maior obra da história que a humanidade conheceu. Talvez você não sabe, mas o evangelho chegou por causa desses homens que não deixaram a mensagem acabar, que não deixaram a história ser apagada, sobreviveram e resistiram a tudo, porque entenderam que esse era o propósito da vida deles. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano você vai descobrir o propósito da sua vida. Que essa é a estação onde coisas que não faziam sentido farão sentido para você. Que talvez aquela sensação de atraso que lhe dominava, de ausência de um motivo para acordar e dormir, sabe, isso tudo vai desaparecer. Porque o seu propósito será claro como a luz do dia. E aquilo que para você não tinha sentido nenhum, agora vai ter. Porque se tem uma coisa boa na nossa vida é saber o propósito pelo qual nascemos. E sabe, nós nascemos para a glória de Deus.
Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós estamos na engrenagem certa, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que parecia longe vai ficar perto. O que era impossível se tornará possível. E os testemunhos que pareciam distantes serão parte da nossa história. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue essa palavra e ore para que Deus coloque uma pessoa no teu coração. Uma pessoa. Eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém. Eu quero que você entenda que a figura do Felipe é a figura do evangelista, é aquele que conta a boa notícia. Escute bem, eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém hoje. Você vai pedir a Deus um nome e você vai chamar essa pessoa e vai dizer: encontramos a razão para viver e existir. E ele tem nome, e o nome dele é Jesus. Você vai apresentar a essa pessoa, e aquilo que talvez demorou anos para acontecer, por causa de uma notícia, vai destravar um destino inteiro e para sempre. E você será parte dessa história. Faltava um propósito, você acabou de descobrir o primeiro: fazer o nome de Jesus conhecido por toda a terra. Amém e amém. Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo. E eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play, Oi Deus, sou eu de novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, sou eu de novo oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, sou eu de novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando.